com um olhar além da Bíblia. Como podemos descrever a criação do universo? Essa talvez seja a maior dúvida de todos os tempos. Nesta série documental, original da Fatos Desconhecidos, nós recebemos alguns convidados para discorrer sobre essa e outras questões. Será que a religião consegue concordar com a ciência? Como o universo foi criado? Existe mais de um? Muitos aprenderam que, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Só que, com o passar dos anos, todos conhecemos novos conceitos. O Big Bang, Teoria M, Seleção Natural Cosmológica. Bom, para entendermos um pouco mais sobre a criação de tudo que existe, eu quero que você venha comigo além da Bíblia. Será que tudo começou após uma explosão em que toda a matéria estava concentrada em um único ponto? Ou um ser divino, todo-poderoso, criou tudo isso? O entendimento sobre isso pode muito bem ser como um copo com água. O copo é a nossa mente e a água é o conhecimento. Se o enchermos, a água irá transbordar depois de um tempo. E é nesse momento que não conseguimos entender a criação. Hoje em dia, nós temos ao menos uma ideia do que é o universo. Existem milhares de pesquisadores que dedicam suas vidas a tentar desvendar os mistérios do cosmos. Planetas e estrelas são descobertos quase todos os dias. Porém, tudo o que sabemos é apenas um grão de areia em uma praia imensa. E uma das principais perguntas diz respeito à sua origem. Para os cristãos, algumas dessas questões podem ser respondidas de acordo com a Bíblia. Mas será que o cristianismo realmente tem a resposta para a origem de tudo? Na verdade, a Bíblia fala da criação, né? Naquela linguagem está no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia não é um livro científico, é um livro de fé, mas ela tem informações. A origem do universo, do mundo, do ser humano, segundo a Bíblia, é uma origem que vem de Deus. Agora, essa origem, ela não impede que a ciência, que outras teorias, né, de evolução, da criação do universo todo, especificamente mais da Terra, né, nosso planeta, Terra, água, como se diz, e particularmente do ser humano, está descrito ali de uma maneira bonita, religiosa, não é? Para, sobretudo, insistir no fato de ser Deus o Criador. A Bíblia não é um livro especificamente evangélico, né? É um livro cristão. E a criação do universo, segundo a Bíblia, também não é específica e exclusiva do cristianismo, né? As religiões judaico-cristã têm a mesma definição de que Deus criou o universo, né? E é porque o que talvez dificulta a gente compreender e aceitar de forma clara é porque é uma imagem muito poética, eu costumo dizer assim, sobre a criação do universo, né? Que Deus criou o universo e todas as coisas que nele existem. Então é isso que eu acredito também. O cristianismo, através da Bíblia, não pode responder o universo. Todavia, se alguém lê a Bíblia com a anuência do eterno Senhor da vida e do destino, pedindo para Ele dá a conhecer, a saber, a origem do universo. Que esse tal de Big Bang, né? O de Big Bang, tudo tem sentido. Só que a origem do universo... Note bem uma coisa, quem quiser compreender, compreenda. Deus é o único ser incriado. Ninguém pode criar Deus. Nos últimos séculos, muitas pessoas tentaram buscar uma forma de conciliar a religião com a ciência. Um contraponto entre a fé e a razão.
E a maior dificuldade não é necessariamente colocar as diferenças de lado, mas sim encontrar o exato ponto que pode fazer as duas coisas caminharem juntas. Se levarmos em consideração a teoria do Big Bang, o universo surgiu há cerca de 14 bilhões de anos, em um momento em que ninguém fazia ideia de como era o cosmos. Um único átomo, o átomo primordial, concentrou tamanha energia e se tornou tão denso e quente que acabou explodindo no universo que conhecemos hoje. Mas é claro que não foi tudo imediatamente, não é? Logo após a explosão, o cosmos começou a expandir, resfriar e formar matéria. Daí surgiram as galáxias, as estrelas, os planetas e talvez coisas que ainda nem sabemos da existência. Como esse evento de fato começou? Há quem diga que Deus pode ter muito bem iniciado o Big Bang, mas outros afirmam que não. Tudo simplesmente estava seguindo um curso normal, natural. Em 2014, o Papa Francisco foi muito direto ao dizer que o Big Bang não contradiz a intervenção criadora divina. Pelo contrário, a exige. E em meio ao emaranhado de ideias e possibilidades de associação, nós temos que tomar cuidado para não entrar em um looping eterno de quem criou quem. Existe um criador do criador? O que existia antes de tudo? Sobre isso, nós poderíamos discutir o dia inteiro. Mas fato é que muitos religiosos não encontram problema em dizer que Deus trabalha usando a ciência e que a partir do Big Bang, tudo passou a se desenrolar de uma forma favorável para que a vida existisse. Então, o universo foi criado há cerca de 14 bilhões de anos. A Terra surgiu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. A Bíblia não é muito direta sobre essas informações, mas talvez exista uma forma de conciliá-las. Que a ciência é um esforço humano de tentar compreender as coisas que não são tão fáceis de ser compreendidas. Mesmo o Big Bang, né? Mesmo o Big Bang. Talvez essa seja, inclusive, a grande discussão teórica, digamos assim, entre Einstein e Stephen Hawking, né? O acaso existe, não existe, tem um ser maior que criou tudo isso? Na minha concepção e na minha crença pessoal, mesmo que o nome dado ao verbo haja luz, dito na Bíblia, mesmo que esse verbo seja chamado pela ciência de Big Bang, eu creio que sim, talvez possam ter sido milhões, bilhões de anos cronológicos como a gente os compreende hoje. Sim, o Big Bang, como já disse, falam tanto no Big Bang, né? Então, seria como eu diria, um minúsculo sinal se ocorresse, se todo o universo dependesse do Big Bang, então seria apenas um sinal do Criador. Que uma coisa que a humanidade tem que tomar consciência, que Deus é muito maior do que o universo. Eis o grande problema. Então, eu tenho consciência que Deus e o universo são uma só coisa. Sim, só que ele é maior que o universo, entendeu isso? Quer dizer que Deus e o universo, o cosmos, são uma só coisa. Só que ele que é o Criador, ele é maior que o universo. Se o universo, por causa de um Big Bang, não importa o que, fosse vacilar-se, Deus não. Ele continuaria existindo. Segundo o livro de Gênesis, tudo foi criado por Deus em apenas 6 dias, sendo que no 7º, ele descansou. Essa pode ser uma simples alegoria a respeito da passagem do tempo. Uma forma mais romântica de contar uma ideia complexa que, para ser sincero, ainda não sabemos dos detalhes mais sórdidos. Eu gosto mais do termo poesia do que alegoria, para ser bem honesto contigo, porque a alegoria é uma forma que a gente criou de visualizar tudo isso, né? Como se fosse um estalar de dedos do Thanos, dos Vingadores, e tudo se faz. Então esses 6 dias, essa criação, é uma poesia. Não tem como avaliar isso de forma literal, né? Não tem como traduzir isso de forma... Olha, foram 6 dias. Ele começou na segunda e aí sexta-feira já estava quase concluindo, pensando no fim de semana. Não é bem assim. A palavra alegoria é interessante, né? Mas a gente interpreta como naquela linguagem, não é? Uma linguagem até bonita, poética,
Mas é claro que a cada dia pode corresponder milhões de anos, né? Em outras palavras, ali é um relato religioso, simples, mas bonito. E para valorizar, inclusive, o sétimo dia, que para o judeu é o Shabat, sábado, dia santo por excelência. E para nós cristãos católicos, é o domingo, que foi o dia correspondente à ressurreição de Jesus. Que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a nuance do Altíssimo alguém pode compreender ela. Ela é sagrada porque ela carrega em seu bojo as leis sagradas. Porque 6 dias na Bíblia pode ser 6 trilhões de anos. Por quê? Peraí, eu sei que tu compreendeu, mas só que praticamente ninguém parou para pensar por que pode ser 6 trilhões de anos. Eis a incógnita. 6 trilhões de anos, porque lá onde ele reina absoluto, o tempo não conta. Eu creio que não há esse conflito. Houve, durante o decorrer do século, momentos de conflitos da fé com a ciência, pode ser que haja outros. Mas dentro da própria igreja, houve uma evolução nas doutrinas, não é? Aquilo se refere, no caso específico, à criação do mundo. E não há, repito mais uma vez, não há nenhum impedimento que se afirme a evolução, que esses dias aí correspondem a milhões de anos, e nós sabemos disso, e não fere, repito, a fé que nós temos de afirmar que o Criador, desse mundo, do planeta Terra, água, do universo todo, nós afirmamos que é Deus. A ciência encontrou várias hipóteses sobre como a vida de fato surgiu no nosso planeta. Uma delas se chama panspermia e fala sobre a vida ter começado a partir de partículas do espaço que chegaram ao nosso planeta primitivo. O filósofo grego Anaxágoras as chamou de sementes da vida. A partir dessa interpretação, é possível dizer que a vida não teve início aqui na Terra, mas chegou tempos depois. Só que essa não é a hipótese mais aceita a respeito do tema. No século XX, os cientistas Oparin e Haldane surgiram com a ideia de que a vida começou aqui mesmo, dentro do planeta. Tudo graças às condições climáticas e atmosféricas da Terra primitiva. Determinados compostos presentes na atmosfera teriam sofrido a ação dos raios e da radiação ultravioleta, fazendo com que moléculas simples se originassem. Junte tudo isso à temperatura elevada e temos uma reação atmosférica que teria criado os primeiros aminoácidos. Carregados pelas chuvas e depositados em lagos e oceanos, esses mesmos aminoácidos reagiram ao contato com as rochas quentes da crosta terrestre e formaram as proteínas. Elas começaram a se nutrir dos compostos orgânicos da água, transformando-se em coacervados. E foi depois desse ponto que surgiu o material genético e o primeiro, ou os primeiros, seres vivos. Um organismo completamente diferente do que conhecemos, que se nutria nos oceanos e lagos. Embora alguns experimentos tenham comprovado essa hipótese, o mistério a respeito das reais condições do planeta continua forte, tanto na ciência quanto na religião. Agora, o que nós podemos realmente deixar de lado é a ideia de que o Homo sapiens sapiens evoluiu dos macacos. Uma ideia que, com certeza, você já conheceu. A verdade é que nós compartilhamos um ancestral comum com os primatas. E a partir do momento em que percebemos isso, a teoria da evolução das espécies pode fazer bem mais sentido. Confesso para você que eu tenho dificuldade de imaginar que eu vim do macaco, simplificando a coisa e deixando ela bem grotesca, inclusive. Não creio nisso, não. Na verdade, nem os biólogos evolucionistas acreditam que nós viemos do macaco, né? Nós viemos de um hominídeo, né? Que foi evoluindo ao longo dos anos. Não tem como também a gente desconsiderar as provas físicas que a gente tem encontrado, né? Os crânios, os fósseis, isso não tem como ser desconsiderado. Ainda assim,
ainda assim, que existam todos esses fósseis, e que são comprovados cientificamente, que eu creio também nisso, eu creio sim que é um processo evolutivo nosso, que também foi lento, demorado, em que a gente foi se desenvolvendo enquanto ser humano. Isso acontece com a gente ainda hoje, né? O nosso cérebro, por exemplo, é um órgão que vem evoluindo a cada século, a cada milênio, ele vem se desenvolvendo cada vez mais. E a gente também vai descobrindo cada vez mais as nossas potencialidades ao longo dos anos. Então, não desconsidero, não descarto isso não. Mas eu prefiro crer que houve uma criação de Deus já com esse hominídeo, e não um réptil que foi evoluindo, ou algum outro ser que saiu do mar e foi evoluindo, até que chegasse ao homem. Eu tenho dificuldade de crer nisso também. E falo isso com muita segurança, assim. Eu não acho que a ciência está errada ou que a religião está errada. Eu acho que são caminhos para justificar a mesma coisa que a gente não sabe. Eu creio que não há esse impedimento, como eu disse, né? Porque a própria ciência, e há teólogos que também fizeram, né, estudos e lançaram hipóteses que são aceitas. Houve, como eu disse e repito, alguns momentos de conflito por aqueles que interpretavam a Bíblia de maneira muito literal. É o caso na época do Galileu Galilei, é a questão do Sol, né? Como se a Terra fosse o centro, não, a Terra gira ao redor do Sol, né? Mas isso, a ciência, a evolução, com alguns conflitos, não precisa negar, ela foi evoluindo, e a teologia, ela foi percebendo e foi aceitando essas teorias dentro daquilo que é a proclamação dos dogmas de fé. Que podemos afirmar, se a gente pudesse colocar no lugar de Deus, que é muito difícil, que Deus criou por um dinamismo de amor, por uma expansão do poder dele, que é um poder carregado de amor, e querer fazer maravilhas para que seres humanos o possam reconhecer. Porque na teologia diz que tudo foi feito para o homem, né? O homem é o centro da criação, porém um ser humano voltado para Deus. Deus cria o homem simplesmente porque quer criar algo que seja sua imagem e semelhança, algo que possa expressar quem ele é fisicamente num contexto. Basicamente é isso. Ninguém é obrigado a crer, mas o Senhor me mostrou, né? Ele me mostrou que vinha da água, o que os cientistas chamam de ameba, né? E depois foi se acostumando com a natureza, depois vinha daí o réptil da água, e ia e voltava, e foi se acostumando, e daí veio depois o primata, que foi o primeiro que veio sem rabo, mas desde a ameba até o primata são a mesma coisa, né? Aí é o começo da vida. Há que se compreender que isso que eu estou falando agora, isso sim pode ser trilhões de anos, entende isso? Uma questão interessante que deve ser observada aqui é que, para os cristãos, nós somos seres especiais, feitos para dominar os animais e plantas do planeta. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, no versículo 26, está escrito: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Por que diz que o homem é a semelhança de Deus? Olha só. Aparentemente pode ser até uma aberração isso. O que é isso? Vão querer se comparar com Deus? Então vamos lá. Por quê? Porque o homem é o único que cria. Entende? A aranha cria aranha, sapo cria sapo, mas criar de verdade uma obra de criação. Por exemplo, o homem é o único que cria um avião para ir de um país para o outro. O homem é o único que cria uma máquina dessa através da qual eu estou falando. Neste particular, ele tem a semelhança de Deus, que ele recebeu de Deus o dom da criação que os outros não têm. A própria Bíblia, o livro do Gênesis, mostra tudo é para o ser humano. Os animais, os vegetais, os frutos, é para o ser humano. E o ser humano é voltado para Deus.
Mas Deus não vai atrapalhar, não vai diminuir a dignidade, o valor, a competência do ser humano. Ao contrário, se nós pudéssemos falar numa linguagem que é nossa, como se fôssemos deuses, nós diríamos que Deus fica muito feliz em ver o ser humano com a sua capacidade, quantas coisas maravilhosas que o ser humano criou. Talvez, quando o assunto seja sobre as maravilhas criadas pelo homem, as maravilhas que deixam as pessoas encantadas, sejam uma simples forma de intuição divina, uma ideia ligada ao Criador. Eu me encanto com a tecnologia que o ser humano criou. Eu sou não sou simplório, mas sou simples, mas eu exalto as coisas da tecnologia. Você está hoje em Goiânia, amanhã cedo você está em Lisboa, na Europa. Avião, por exemplo. Celular, né, que hoje você usa com facilidade, às vezes não usa bem, mas é algo maravilhoso que o ser humano foi capaz de fazer. A ciência, a medicina, estamos vivendo mais, apesar de todos os problemas, né? E que Deus é tão perfeito, Ele criou a natureza tão perfeita, que tem a cadeia alimentar, que tem... Então, eu, na minha luz, na minha forma de ver as coisas, eu amo os mosquitos, as aranhas, as serpentes, todos os seres que se movem sobre a terra. E se eu não amar eles, eu estou traindo meu pai. Será que existe um ponto, um limite, até onde a ciência pode chegar? Ou vai ver, é como um copo com água. E existem mistérios que não estamos prontos para serem revelados por Deus. Eu espero imensamente que nunca acabe esse mistério. Porque senão acaba a ciência e acaba a existência do homem na Terra. Se não há nada que a gente tenha que desvendar e pesquisar e procurar, o que a gente está fazendo aqui? O papel da ciência, assim como da religião, é sim da gente discutir como foi o nosso passado e como nós chegamos até aqui e quais são os próximos passos. Agora dizer, se há um limite, nossa, eu seria muito pretensioso em dizer isso. Eu não creio que Deus, de propósito, imponha limites que impossibilitam descobertas novas, né? Novos estudos e tal. Eu diria só que, talvez, se é que exista alguma forma de impedimento, de limite, seria colocada por Deus em alguma forma de invenções, de produtos, de tecnologias que viessem a prejudicar diretamente o ser humano, que causasse morte, que causasse aquilo. Seria realmente um grande prejuízo ao ser humano e à humanidade. Se você pudesse escolher algum mistério que ainda não foi solucionado sobre a Terra, ou mesmo o universo, qual você escolheria? Sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre as profundezas do oceano? Tem lógica essa frase, não tem? Só que talvez ainda não conseguimos arranhar nem a superfície da quantidade de informações que existem por aí. Como explicar a matéria escura? A energia escura de fato existe? Será que algum dia conseguiremos investigar um buraco negro? Quando olhamos no dicionário, o conceito da palavra universo é muito direto. Ele é o conjunto de todos os astros com tudo que neles exista. Ponto. Mas, se quisermos ir mais além, podemos dizer que se trata da soma do tempo, do espaço e de todo tipo de matéria que existe. E olha, não é pouca coisa. Mas quando falamos sobre a vida, a questão muda um pouco. O conceito é tão amplo quanto o do universo. Só que quando falamos sobre a vida, estamos falando sobre algo que temos mais contato, que temos vivência. A criação da vida eu compreendo como um ato de expansão, de amor, de um Deus cheio de bondade, que quer se comunicar. Porque seria muito triste, até para o próprio Deus, se ele ficasse ali sozinho, vamos dizer. Então eu vejo como uma expansão, um amor, um dinamismo que brotou de Deus, que é todo-poderoso, que é criador e que quer compartilhar, que as pessoas possam reconhecer essa grandeza dele, Deus, do ser humano, e a grandeza maravilhosa do universo. O universo todo foi criado para a vida e o desafio do ser humano é promover a vida, é o cuidado, né? Eu falo muito do cuidado,
e se extasiar com o universo. Se não houvesse nada para pesquisar, para descobrir, o que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Quando não houver mais novidades na Terra. O que pode ser dito sobre isso é que o processo evolutivo ainda não chegou ao fim. Bom, se é que existe um fim. Nossos cérebros continuam em expansão. E com isso, nosso entendimento, a nossa visão sobre o mundo, sobre nós e nossos semelhantes. A criação, independentemente de como ela tenha ocorrido, ainda é um grande mistério para toda a humanidade. Um mistério tão complexo que talvez só se compare com o medo criado em torno de uma figura maligna, a própria personificação do mal, Satanás. No próximo episódio da série Além da Bíblia, eu volto com mais especialistas no assunto, incluindo um satanista, para discutirmos sobre quem é essa figura polêmica. Não ouse perder.